Salve, estudantes! Eu sou o professor Victor Aragão e no vídeo de hoje teremos o sexto simulado de Direito do Trabalho. Focado na primeira fase da OAB, veremos assuntos já cobrados no exame da ordem pela Banca FGV. E antes de começarmos o simulado, já é inscrito no canal? Então se inscreve aí, deixa o like nesse vídeo, que assim você ajuda esse projeto a cada vez trazer mais simulados, aulas e dicas para vocês que vão prestar a primeira fase da OAB. E vamos à primeira questão do simulado. FGV, a Sociedade Empresária Beta LTDA, está passando por grande crise econômica e financeira. Em razão disso, resolveu reduzir drasticamente suas atividades, encerrando unidades e terceirizando grande parte de seus serviços. Por conta disso, a empresa, que possuía 500 empregados, dispensou 450 deles no dia 23 de janeiro de 2018. Diante do caso apresentado e dos preceitos da CLT, assinale a afirmativa correta. Letra A. Trata-se de dispensa em massa, sendo nula porque não autorizada em norma coletiva. Errado. Não está caracterizado dispensa em massa, precisa de autorização em norma coletiva. Não tem essa regra na CLT. Letra B. Equivocou-se a empresa porque, para a realização da dispensa coletiva, ela é obrigada a oferecer antes a adesão ao programa de demissão voluntária. Errado. Não é necessário antes ter um programa de demissão voluntária para que só depois poder dispensar várias pessoas, dispensar empregados em massa, dispensa coletiva. Não tem esse requisito. Letra C. A ordem de antiguidade obrigatória deve ser respeitada. Não existe esse requisito na hora do empregador demitir, ter que respeitar antiguidade, ordem de antiguidade. E letra D, que é a nossa resposta. A dispensa ocorreu validamente, pois a dispensa coletiva é equiparada à dispensa individual. Correto. Resposta correta, letra D. Está lá no artigo 477-A da CLT. Portanto, a dispensa coletiva ela é comparada à dispensa individual. Então, independente se o empregador vai mandar embora uma pessoa ou 100 pessoas, 100 empregados, é um direito dele, é a escolha dele. Ele contrata quem ele quer, ele manda embora quem ele quer. Claro que isso resguardados os direitos trabalhistas do empregado. Questão 2 agora. FGV. Alaor, insatisfeito com o pequeno lucro do restaurante do qual era sócio, retirou-se da sociedade empresária e averbou na respectiva junta comercial novo contrato social, onde constava sua retirada. O empresário, 36 meses após esse fato, foi surpreendido com sua citação em uma reclamação trabalhista ajuizada dias antes. Sobre a hipótese apresentada, considerando a atual redação da CLT, assinale a afirmativa correta. Bom, e o assunto dessa questão é sobre o sócio retirante, aquele sócio que não faz mais parte da sociedade, daquela empresa, que no caso em tela é o restaurante. Vamos às alternativas. Letra A. A Alaor responde solidariamente pelos débitos da sociedade na ação trabalhista em referência. Nesse caso, está errada a letra A, pois o sócio retirante ele só vai responder solidariamente se houver comprovado que houve fraude. Então, ele se retirou da empresa de forma fraudulenta para poder fraudar essa responsabilidade trabalhista, o que não está caracterizado no caso em tela. Então, a letra A já está errada. Letra B. A Alaor responde subsidiariamente pelos débitos da sociedade na ação trabalhista em referência. Também está errado, porque por mais que o sócio retirante ele realmente responde de forma subsidiária pelos débitos trabalhistas, tem um prazo limite, que é 2 anos. Até 2 anos da sua retirada, desde o momento que ele averbou lá na junta comercial, daquela data até 2 anos, ele se responsabiliza subsidiariamente. Porém, nesse nosso problema, já passou 2 anos. Então, nem subsidiariamente ele se responsabiliza mais. Letra B está errada. Letra C. A Alaor não mais responde na ação trabalhista em referência pelos débitos da sociedade. Correto. Resposta correta, letra C, artigo 10A CLT. Então, lembrando, em regra, até 2 anos ele responde subsidiariamente o sócio retirante. Após 2 anos, ele não responde. E tem uma exceção nessa regra da subsidiariedade. Se for comprovado que essa retirada foi fraudulenta, ele vai responder de forma solidária. E vamos ao erro da D. No caso, primeiro responde a empresa devedora, depois os sócios atuais e em seguida o sócio retirante. Errado. Vamos agora à questão 3. FGV. Rita de Cássia é enfermeira em um hospital desde o 10 de 1 de 2018, no qual trabalha em regime de escala de 12 por 36 horas, no horário das 7 às 19 horas.
Tal escala encontra-se prevista em convenção coletiva da categoria da empregada. Alguns plantões cumpridos por Rita de Cássia coincidiram com domingos e outros com feriados. Em razão disso, a empregada solicitou ao seu gestor que as horas cumpridas nesses plantões fossem pagas em dobro. Sobre a pretensão da empregada, diante do que preconiza a CLT, assinale a afirmativa correta. Então aqui temos um assunto muito específico, que é o trabalho de 12 por 36 horas. Vamos às alternativas. Letra A. Ela fará jus ao pagamento com adicional de 100% apenas nos feriados. Errado. Letra B. Ela não tem direito ao pagamento em dobro, nem nos domingos, nem nos feriados. Exato, essa é a nossa resposta. Está lá no artigo 559-A, parágrafo único da CLT. Então, quando tem já o contrato no regime 12 por 36, já está caracterizado nesse salário, nesse tipo de contrato de trabalho, os domingos e feriados trabalhados. Portanto, não tem respaldo na CLT para que tenha direito a esse pagamento em dobro de domingos e feriados. Vamos ao erro das outras. Letra C. Ela tem direito ao pagamento em dobro da escala. Errado, que coincide com domingo. Errado. E letra D. Ela receberá em dobro as horas trabalhadas nos domingos e feriados. Errado também. Então, a resposta correta é a letra B. Continuando. Tá gostando do simulado? Então se inscreve aí no canal, deixa seu like no vídeo e me segue lá no Instagram. Sempre que tem vídeo novo aqui no canal, eu divulgo por lá, além de dicas, informações para vocês que vão prestar a primeira fase da OAB. Próxima questão do simulado agora. FGV, questão 4. Você, como advogado, foi procurado por Pedro para ajuizar a ação trabalhista em face da ex-empregadora deste. Pedro lhe disse que após encerrar o expediente e registrar o efetivo horário de saída do trabalho, ficava na empresa em razão de eventuais tiroteios que ocorriam na região. Nos meses de verão, ocasionalmente, permanecia na empresa para esperar o escoamento da água decorrente de fortes chuvas. Diariamente, após o expediente, havia culto ecumênico, de participação voluntária e, dada sua atividade no setor de contaminação radioativa, era obrigado a trocar de uniforme na empresa, o que levava cerca de 20 minutos. Considerando o labor de Pedro de 10 de 12 de 2020 a 20 de 9 de 2021 e a tal legislação em vigor, assinale a afirmativa correta. Então, o assunto abordado aqui é sobre o tempo de disposição ao empregador. Então, se ficar caracterizado que alguma dessas atividades ele estava à disposição do empregador, considera-se hora trabalhada. E, caso contrário, não vai considerar a hora trabalhada, ele não vai ter direito a nenhuma hora extra. Vamos às alternativas. Letra A. Apenas o período de troca de uniforme deve ser requerido como horário extraordinário. Essa é a nossa resposta. Letra A. Está lá no artigo 4, parágrafo 2º da CLT. Então, esse artigo ele traz os casos que não cabe horas extras. Não está caracterizado o tempo à disposição do empregador. Em regra, aquele período que o empregado ele troca de uniforme não está à disposição do empregador. Porém, o caso em tela tem uma exceção, que são aqueles casos que a troca de uniforme é obrigado. Então, nos casos que a empresa exige um uniforme, o tempo que o empregado demorar para trocar o uniforme caracteriza tempo à disposição do empregador. Então, a letra A é a resposta correta. Apenas esse período vai ser considerado para hora extraordinária. E todos os demais casos está lá nesse artigo e eles não caracterizam tempo à disposição do empregador. Então, não há de se falar em horas extras. Então, vamos ao erro das outras. Letra B. Todo o tempo que Pedro ficava na empresa gera horas extras. Errado. Letra C. Nenhuma das hipóteses gera labor extraordinário. Errado. Letra D. Como apenas a questão religiosa era voluntária, somente essa não gera horário extraordinário. Errado. Então, no caso em tela, ele ficar depois do expediente culto religioso, não vai ser caracterizado hora extra. Ele ficar esperando chuvas fortes depois do serviço não vai ser considerado horas extras. Então, o único caso aqui que realmente é caracterizado pela exigência da empresa, o uniforme, vai ser mesmo o tempo que ele demora ali para trocar de uniforme. Resposta correta, então, letra A. E assim, futuros doutores, chegamos ao fim de mais um vídeo aqui no canal. Espero que tenham gostado do simulado de hoje. Vimos pontos importantes de direito do trabalho. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários que eu respondo vocês. E até o próximo vídeo, estudantes!